Pessar Sheni. Hoje, segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, 30 dias se passaram desde que foi comemorada a Pessar, em 27 de março de 2021, para nós traduzida como Páscoa. É dada uma nova oportunidade para aquele que não ofereceu o sacrifício de Pessah no tempo certo, em 14 de Nissan, para fazê-lo no dia 14 de Iyar, 30 dias depois da data denominada Pessar Sheni, na qual costuma-se hoje em dia comer um pedaço de matzá, pão sem fermento. Olha que coisa incrível que é a Pessar Sheni. Está na Bíblia, ela é bíblica, é o Senhor, é Adonai, mostrando que Ele tem a segunda chance para aqueles que querem se recuperar. E que nada está perdido, que não devemos perder nosso incentivo, nosso ânimo, porque tem solução para nós. Segundo Pessar, sempre há uma segunda chance. Então, segundo Pessar Sheni, significa que sempre há uma segunda chance diante de Deus. Que coisa linda! Um ano após o êxodo do Egito, o povo judeu fez uma oferenda de Pessar um ano depois, no 14º dia do mês de Nissan, lá no deserto. Mas nem todos puderam participar por várias razões que nós conhecemos muito bem, porque também vivemos tais problemas. É às vezes um pecado aqui, uma coisa ali que nos traz a mente e fala, não, eu não estou em condições, eu estou em pecado, eu não posso participar da Santa Ceia, coisa desse tipo. A Escritura relata em Números, capítulo 9, verso 6, dizendo o seguinte: E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, por isso se chegaram a Moisés e Arão dizendo. Então agora eles vão dizer, verso 7. Imundo estamos nós pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos então privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Pronto, eu estou em pecado, Senhor, mas será que eu vou ser privada de oferecer o meu sacrifício perante o Senhor? Olha o que isso perguntaram para Moisés. Moisés ficou sem saber o que responder, pois não sabia se o Senhor iria lhes conceder uma nova chance ou não. Por isso Moisés respondeu, verso 8, Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. E Deus falou. Moisés então vai até o Senhor, consulta. O nosso Deus é um Deus que ouve, um Deus que responde. E Deus então falou a Moisés. Verso 10. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Olha que coisa linda! Que Deus justo, que Deus magnífico! O recede atos de bondade do eterno Deus entrou em ação e autorizou que Moisés realizasse a Pessar Sheni, ou seja, a Páscoa da segunda chance,
para aqueles que não puderam participar da primeira, ocorrida 30 dias antes, em 14 de Nissan. Olha o que diz o verso 11. No mês segundo, 30 dias depois, no dia 14 à tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. A Páscoa Sheni, realizada há 3.333 anos atrás, em 14 de Iyar, no calendário judaico, e 26 de abril de 2021, do nosso calendário. Assim foi dada uma nova oportunidade àquele que não ofereceu o sacrifício de Pêssar no tempo certo, lá no dia 14 de Nissan, para fazê-lo então 30 dias após, no dia 14 de Iyar, data denominada de Pêssar Sheni, no Pêssar do segundo mês. Costuma-se comer então um pedaço de matzá, apenas para relembrar. Então, o judeu ainda come esse pão sem fermento para relembrar a bondade do Eterno em nos dar uma segunda chance. Olha, Adão teve uma segunda chance, Jonas teve uma segunda chance, o povo judeu teve segunda chance, a Vilma tem segunda chance. Eu falo segunda chance porque por muitas vezes o Senhor teve misericórdia da minha vida. E eu louvo ao Senhor por isso. O Pêssar Sheni, a Páscoa da segunda chance, foi instituída para que aqueles que não puderam estar no evento, porque estavam impuros ou encontravam-se em locais distantes, ou um conceito, ou às vezes até em pecado, o seu conceito se aplica a todos os tempos. Mesmo agora, quando o sacrifício de Pêssar não pode ser ofertado, sendo Jesus Cristo nossa oferta de sacrifício vivo, pois seu sangue é derramado, aquele sangue derramado ainda está vivo até os dias de hoje, salvando, bendizendo, abençoando. E quando a gente clama o sangue precioso de Jesus, ele entra em ação imediatamente. Então hoje nós não oferecemos o cordeiro, porque o cordeiro vivo, o cordeiro de Deus, já foi morto uma única vez para salvar as nossas almas, nos redimir dos pecados. E assim nós apenas relembramos. Os judeus relembram as suas formas, os cristãos relembram as formas deles. Santa Ceia, a Pêssar, tudo para relembrar o dia em que houve a remissão dos nossos pecados. No dia em que nós escapamos das mãos da escravidão do Egito para ter uma nova vida em Cristo Jesus, que derramou seu sangue por nós. Uma lição clara de Pêssar Sheni é que a pessoa nunca deve perder a esperança, pois nosso amado Jesus, que cumpriu a Torá na íntegra, entregou esta lição aos discípulos, mostrando que a eles que nada é impossível, nada é irrecuperável para Deus. Olha o que está no Evangelho de João, que Jesus mostra com tanta clareza. Após sua ressurreição, Jesus apareceu 3 vezes aos discípulos, muitas vezes para várias pessoas, mas para os discípulos, 3 vezes. Na primeira vez, se colocou no meio deles, quando estavam reunidos de porta fechada, abençoou-os e soprou o seu espírito. Isso está em João capítulo 20, 19 a 22. Acontece que Jesus não se esquece de ninguém, e naquela aparição Tomé não estava, e quando chegou,
talvez atrasado, os discípulos lhe contaram que Jesus havia estado ali. Tomé, imagina, eu estou vendo aquela cena. Tomé, olha, você precisava ter estado aqui. Jesus apareceu aqui, ele ressuscitou, ele esteve no meio de nós, ele veio. Então, Tomé, não. Tomé, então, agora começa com a incredulidade. Não me venha com essa. Aqui estava tudo de porta fechada. E outra, tem mais, hein? Para eu ter certeza de que vocês estão falando a verdade, eu tenho que pôr o dedo ali no furo da mão dele. Eu tenho que pôr a minha mão no lado dele e ver que realmente é verdadeiro. Portanto, não me venha com essa história, não. E acontece que o onisciente Deus, que é Jesus, o Emanuel, estava ouvindo. Ele não estava ali visível, mas Deus está em todos os lugares e é onisciente e tudo vê, tudo ouve. E ele ouviu o que Tomé disse. Ele ouviu quando os discípulos relataram a Tomé. Agora entra a coisa mais incrível. Jesus, que é o Emanuel, o Deus conosco, ouviu cada palavra dos discípulos para Tomé e também ouviu cada palavra de Tomé para os seus discípulos, desacreditando de tudo que ouvira. 8 dias depois, Jesus retornou, agora pela segunda vez, pôs-se no meio deles novamente e falou por 3 vezes: paz seja convosco. E deu então a oportunidade de Tomé sanar a sua incredulidade e ver com seus próprios olhos, sentir com o seu tato que realmente ele havia ressuscitado. Isso está em João capítulo 20, verso 26 a 29. Com tudo isso, passado mais alguns dias e por causa da perseguição, os discípulos estavam ali numa reunião, 7 discípulos numa reunião. Olha o que diz João 21, verso 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os 2 filhos de Zebedeu e os 2 de seus discípulos. Total 7 discípulos. 7. Tudo a ver. Não temos o relato da conversa entre eles, mas pela decisão tomada, vemos que não faltava desânimo. Até que o tomador de decisões, Pedro, disse, agora eu vou parafrasear, tá? Quer saber? Vou pescar. Talvez achando que o negócio de pregar o evangelho não iria muito longe. Os demais discípulos que estavam com eles unanimemente disseram: nós também vamos. E foram pescar, passando a noite toda e não pegaram nada. No dia seguinte, bem cedinho, retorna o mestre Jesus para dar a eles uma segunda chance. Jesus não quer nos ver desanimados e desistindo da obra que ele entregou em nossas mãos. E olha o que diz João 21, de 4 a 8. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Eles não reconheceram que era Jesus. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, talvez só de calção, sem camisa, e lançou-se ao mar.
E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Até aí eles não sabiam quantos peixes tinham pego, mas eram muitos. Jesus não pediu algo para comer porque precisava que eles matassem sua fome. Não, senhor. Quando os discípulos chegaram até onde estava Jesus, o peixe e o pão já estavam prontos para saciar a fome deles e de todos. Então, Jesus pede que eles tragam os peixes propositalmente, a fim de que eles contassem quantos foram pegos naquela rede. Eram 153 peixes. Isso é por acaso? De jeito nenhum. Olha o que Jesus traz à memória deles. O primeiro mandamento de Deus é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Deuteronômio 5, verso 6. No hebraico, na Bíblia Stuttgartense, a tradução é: eu sou Adonai, seu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Agora vê que coisa maravilhosa. As letras hebraicas desta escritura, que é Anohi Adonai Eloheiha. Até aqui tem 12 letras hebraicas. Anohi Adonai Eloheiha. 12 letras hebraicas que tem peso na gematria 153. É de propósito que Deus disse: eu sou Adonai, o seu Elohim. Eu sou Adonai, seu Elohim. Anohi Adonai Eloheiha. Eu sou Adonai, seu Elohim. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Essas 12 letras são para representar as 12 tribos de Israel. São para representar os 12 judeus apóstolos, que depois seriam os 12 apóstolos que representaria a igreja. Então, os 12 apóstolos representando as tribos de Israel, os 12 apóstolos representando, então, os pilares da igreja. As 12 primeiras letras, então, do primeiro mandamento têm gematria 153. Nada é por acaso, porque Deus, o nosso Elohim, não joga a conversa fora. Olha o que diz João no verso 1, capítulo 1, verso de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Agora eles já podem enxergar, porque a luz resplandeceu ali nas trevas. No verso 13, João 21, 13 a 17, ele vai então dar a segunda chance para os discípulos que já tinham pendurado a chuteira. Já tinham pendurado o capacete da justiça, a espada. Pendura aí. Não vamos mais pregar o evangelho, vamos pescar. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava
aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, pois, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus então pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? Simão sabe que ele já tinha pendurado a espada, que ele já tinha deixado de pensar em fazer as coisas, em apacentar ovelhas. Simão se entristeceu, talvez uma vergonha, né? Aquela coisa. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: então apacenta as minhas ovelhas. Para de pensar em tocar o seu negócio de pesca. Apacenta as minhas ovelhas, trabalha para mim. Muitas pessoas têm chamado e estão paradas. Eu quero dizer para essas pessoas: apacenta as ovelhas de Jesus. Porque aqui nesta passagem, nesse estudo, o Senhor está ordenando: apacenta as minhas ovelhas. Quem pôs a mão no arado não pode de maneira nenhuma olhar para trás e nem tirar a mão do arado. Jesus nos mostra que podemos retificar nosso comportamento, até mesmo aquele que estava ritualmente impuro, em pecado ou ausente por alguma necessidade, pode reabilitar-se. Nós, seres humanos, somos bons, nossa alma é uma parte da centelha divina. O pecado é uma antítese completa da sua natureza. Transgressão não poderá tocar a nossa essência. Assim, nenhum pecado, nenhuma omissão do serviço que prestamos a Deus será irreversível. A pessoa pode sempre voltar à sua identidade real, como aconteceu com os discípulos. Então, tem muitos que contam testemunhos de que eram batizados com o Espírito Santo, falavam línguas estranhas e saíram para o mundo afora. E quando voltaram, continuou na mesma de onde parou. Então, há sempre uma segunda chance. É isso que nós estamos comemorando hoje. Pesach Sheni, a Páscoa da segunda chance. Depois desta preciosa lição, os discípulos ficaram mais firmes e no 50º dia, lá em Pentecoste, que é 50 dias, em grego Pentecoste, receberam a Torá ampliada, agora escrita nos corações, um verdadeiro revestimento de poder para ir até os confins da terra e fazer discípulos. Fiquem com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, não desanime. Há uma segunda chance para mim e para você. Amém.